Você conhece o paradoxo do silêncio que acontece nas aulas de muitos bons professores? Sabe aquela aula que você tem certeza que o conteúdo foi passado de uma maneira muito boa, você percebe que os alunos entenderam, no entanto, quando você lança uma pergunta um pouco mais elaborada, fica um silêncio e até os bons alunos acabam desviando o olhar sem querer participar. É nesse momento que você deve utilizar a técnica do Doug Lemov, Todo Mundo Escreve, a técnica retirada desse livro aqui, que é o livro Aula Nota 10. A versão que eu tenho é a 2.0, já saiu a 3.0, inclusive se você quiser saber mais, eu vou deixar no comentário fixado os links para você conhecer melhor, ler lá a sinopse e tudo mais, fechou? Então vamos direto ao vídeo, porque aqui na Daleduca o conteúdo é sem enrolação. Eu sou professor, assim como você, sou o professor Leandro, dou aula de Geografia, e eu tenho aplicado as técnicas do Lemov há pelo menos uns 10 anos em minhas aulas. E faz toda a diferença, inclusive meus alunos gostam muito das minhas aulas, eu fico muito feliz por isso. E realmente eu acabei com o problema de indisciplina, participação, e quando eles acontecem, eu sempre recorro a esse livro aqui. A técnica Todo Mundo Escreve consiste no seguinte: em determinado momento da aula, você faz uma pergunta para os alunos e ao invés dessa pergunta ser respondida de forma verbal, os alunos devem escrever em seus cadernos as ideias que eles têm de resposta para aquela pergunta que você fez. No entanto, nós precisamos ter alguns cuidados, e é por isso que eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Eu vou apresentar a técnica, depois eu vou falar das vantagens da utilização dessa técnica e, por fim, como adaptar a realidade brasileira e colocar algumas dicas adicionais para você utilizar em sua aula. Então, primeira parte, a técnica está escrita dessa maneira aqui no livro. Peraí que eu fiz uma colinha. Prepare os alunos para se engajarem rigorosamente, dando-lhes a chance de refletir por escrito antes de uma discussão. Preste atenção nesse detalhe, dando-lhes a chance de refletir por escrito antes de uma discussão. O nível da discussão vai elevar demais, gente. Isso vai acontecer pelos motivos que eu vou falar agora, que já é a parte 2 do vídeo, as vantagens da utilização dessa técnica do Lemov. A principal vantagem é que o aluno passa a ter um tempo para organizar as suas ideias antes de verbalizar. Mas outras vantagens acabam acontecendo por tabela. Por exemplo, se você deu aula numa turma que tem ritmos diferentes, e sempre isso acontece, você faz uma pergunta, sempre o mesmo aluno que quer responder mais rápido do que os outros, e às vezes um aluno ou outra aluna fica meio quietinho e não consegue participar. Utilizando a técnica Todo Mundo Escreve, todos vão ter um tempo para organizar as suas ideias e às vezes aquele aluno ou aluna que é mais quietinho, que precisa de mais tempo para organizar os seus pensamentos, também vai conseguir participar. A outra vantagem que tem dessa técnica é que você consegue, durante a aplicação da técnica, circular pela sala e corrigir o rumo das anotações. De repente você fez uma pergunta e nota que alguns alunos estão no caminho certo. Você passa pela mesa, bate assim no caderno do aluno e fala: é isso aí, segue nesse caminho. Ou se você percebe que o aluno está fugindo do caminho que você esperou, você pode ir lá e recolocá-lo dentro daquele guia, dentro daquele rumo. Fala: vai por essa linha aqui que vai dar certo. Outra coisa também que é muito importante, que vale a pena a utilização dessa técnica, é que a escrita é uma fábrica de ideias. Muitas vezes a ideia vem antes da escrita, mas muitas vezes também a escrita vem antes da ideia. Então começar a fazer um esboço, um rascunho, escrever, vai fabricar novas ideias, e o Lemov chama isso de pensamento 2.0, o que eu achei bem interessante, que vai elevar o nível de pensamento do básico, que seria aquela resposta verbal, meio que em cima da hora, pego de surpresa, para um pensamento muito mais elaborado. Dependendo do grau de discussão que você quer chegar com a sua turma, é melhor usar a técnica Todo Mundo Escreve do que a técnica Virem e Conversem, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre ela e recomendo fortemente que você assista depois, que é muito, muito, muito massa. Mas a técnica Todo Mundo Escreve vai permitir essa fábrica de ideias. Então agora que nós já entendemos como que essa técnica funciona e por que ela é importante, precisamos ir para a terceira parte do vídeo, que é a parte da aplicação. Se você simplesmente fala para os seus alunos: virem e escrevam, vai gerar um monte de dúvida na cabeça deles. Por exemplo, escreve aonde? Escrevo o quê? Escrevo quanto? Quanto tempo que eu vou ter para escrever? Então todos esses pontos que eu falei precisam ser explicados anteriormente.
De repente, no começo da aula, antes de começar a explicação, você pode falar, em determinado momento da aula, vai acontecer uma coisa aqui, vai ter um sinal e vocês vão entender que vocês devem fazer isso. E já coloca na lousa. Coloca na lousa, de repente, até as palavras-chave daquela aula. E coloca assim, vocês vão escrever no caderno, de 5 a 10 linhas, você determina o tempo que eles vão ter para escrever, o que eles vão fazer depois com aquela escrita, se vão ter que ler ou se não vão ter que ler. E depois você pode ir mudando essa técnica com o passar do tempo. E, como eu disse para vocês, a aplicação dessas técnicas no Brasil exigem, claro, adaptações à nossa realidade, mudanças para a nossa realidade. Então, a cultura americana, por exemplo, vocês vão ver que quando o professor pergunta, a maioria dos filmes, vídeos que a gente vê, documentários, ou mesmo nos vídeos do Lemov, porque os livros acompanham links para você ver as práticas, mas mostra uma outra realidade, né? Quando o professor pergunta, todo mundo levanta a mão, aí ele já fala o nome de um, todo mundo abaixa. É um pouco diferente da cultura brasileira. Então aqui, o que nós temos que pensar, e eu trouxe aqui algumas dicas adicionais para até modificar um pouco essa técnica. Primeiro, colocar as palavras-chave na lousa, como eu falei. Anotei aqui também, para você ajudar no começo. Muitas vezes o aluno fica travado total, acontece com a gente também. Então você pode falar, pode começar dessa maneira. Você começa a ditar e depois, daqui para frente vocês continuam. Outra coisa legal também é permitir que alguns alunos eventualmente circulem pela sala. Alguns alunos que estão mais adiantados, que conseguiram escrever melhor, você pode pedir para eles andarem pela sala observando as respostas dos colegas e dando dicas. Isso serve também para os alunos que estão com mais dificuldade. De repente você pode pedir para que esses alunos circulem olhando as respostas e assim tendo ideias para fazer a sua própria resposta. Quem termina primeiro pode também elaborar perguntas, porque é ruim o aluno terminar e ficar de braço cruzado sem ter o que fazer. Então você fala, agora que você já escreveu a ideia, você pode elaborar algumas perguntas que você vai fazer para os seus colegas depois. E, como eu já disse, deixe tudo claro, bem estabelecido, porque as regras claras e bem estabelecidas, os seus alunos vão cumprir essas regras sem você ter que ficar falando toda hora, né? Que a pior coisa é você bolar uma atividade e depois ficar lá, gente, por favor, fiz isso com tanto carinho, pensando em vocês, vamos fazer silêncio. Na hora que terminar a atividade, tudo organizadinho e os alunos começarem a ler as respostas, você pode sortear, usar um sorteador de números no seu celular, e aí a discussão vai para outro patamar. Se você quiser mais detalhes, tem no livro do Doug Lemov, que você pode, como eu falei, ver os detalhes no comentário. E por favor, prof, deixa seu comentário aqui no vídeo, porque é muito legal a gente ler a devolutiva de vocês, de repente até sugestões de vídeos, ou qual é outra técnica que você quer saber mais do livro do Lemov, que eu faço questão de gravar e trazer aqui para você. Um grande abraço meu, também do professor Danilo aqui, que somos os criadores do canal da Leduca, essa comunidade que logo vai atingir 1000 inscritos, hein? Contamos com vocês. Valeu e até o próximo vídeo.